primeira geração tem características próprias de pioneirismo, de fazer a coisa nascer. A segunda geração já traz um salto, um progresso. E a terceira geração tem a responsabilidade de desenvolver. E o senso do coletivo na terceira geração é muito importante. Essa percepção da organização e da necessidade de um equilíbrio do conjunto vai ficando maior quanto maior a organização, a geração que você está envolvido. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Hoje eu converso com um líder que tem uma trajetória inspiradora. Daniel Pfeffer é vice-presidente do Conselho de Administração da Suzano, companhia centenária que começou com o sonho do seu avô, Leon Pfeffer, e se transformou em uma gigante global presente em mais de 80 países. Além da Suzano, o Daniel lidera iniciativas na Fundação Arimax e no Instituto Ecofuturo, e atua em instituições como a ICC Brasil, sempre buscando impacto social e desenvolvimento sustentável. Hoje vamos falar sobre legado, liderança, governança e os desafios de preparar uma empresa e uma família para os próximos 100 anos. Seja muito bem-vindo ao YPOcast, Daniel. Um prazer tê-lo aqui comigo. Obrigado, Ventura. Uma honra estar aqui, um prazer estar trocando experiência com vocês e aprender da tua experiência de tendo ouvido tantas pessoas também. É um prazer nosso, tenho certeza que será uma conversa muito enriquecedora, tem uma história aqui centenária de família, né, Daniel? E a gente sempre tem o hábito de contar a história da família, contar de onde você veio, da formação dos seus avós, né, imigrantes. Queria ouvir um pouquinho desse legado familiar e da construção da empresa. Maravilha, acho um ótimo começo, começar com o espelho retrovisor, olhando para o passado. E a minha família é originária da Ucrânia. Tenho 3 avós que vieram da Ucrânia e uma avó que veio da Áustria. Eles vieram mais ou menos no período ali de 1910, 1920 e se instalaram no Brasil como um lugar de futuro. Então, é um orgulho fazer parte dessa história e receber valores que vem carregado dessa cultura de ser de uma família judaica, imigrante de países como a Ucrânia. Em 2019 eu estive lá. Eles vieram fugidos da Primeira Guerra, provavelmente, Exato, Daniel. fugidos da Primeira Guerra. E se instalaram aonde no Brasil? Em São Paulo. Meus avós, diretamente em São Paulo. E já eram casados já? Eles não, se casaram aqui, se conheceram aqui, vieram por Santos de navio e logo procuraram conhecidos na comunidade judaica que acabam se apoiando sem falar em português e sem ter um tostão. E eles vieram sozinhos, então? Seu avô veio sim, criança? Ele devia ter uns 17 anos e trouxe as irmãs e os irmãos, e o pai dele já tinha vindo em 1910. Ele era caixeiro viajante, o pai dele. Então, o meu avô Leon começou do zero e desenvolveu e carregou a família. Então, foi muito interessante que, falando de imigração, falando de história, em 2019 eu tive a oportunidade de ir com algumas pessoas, fomos em 9 pessoas da família para a Ucrânia. E a gente sabia que não ia encontrar nada físico e que ia ser muito interessante ver como é que é a cultura desse povo, que cultura que faz parte do nosso DNA. Por incrível que pareça, os ucranianos, eles são muito parecidos com os brasileiros. Dos países daquela região, eles são os mais abertos, mais liberais, como o Brasil. Assim, eu fui com esse espírito de conhecer e fui conversando com as pessoas, o tradutor ali, e o pessoal falava assim, a gente aqui é da paz, a gente não quer guerra. 2019.
Então, é chocante ver isso e ver o que está acontecendo ali, mas esse espírito de trabalho, de sobrevivência, de cooperação, vem dessa história, desse exemplo de família. Fantástico. E seu pai, o seu avô, né, o Leon, então ele veio, encontrou o pai dele, já estava aqui. Você sabe um pouquinho como ele encontrou a sua avó e onde ele se estabeleceu? Porque ele ali, caixeiro viajante, geralmente essas pessoas imigrantes, meu pai também veio de origem, meu avô também veio fugir meu avô espanhol da Primeira Guerra, meu avô português da Segunda Guerra, né? Eles eram pessoas que vieram para sobrevivência, então era trabalho duro, inspiração, né? Muito a transpiração, né? Como é que ele começou a vida dele e funda o negócio e vai uma coisa inusitada e nova, que é, né, fazer a construção dessa empresa, né? Essa história tem umas passagens bem pitorescas. E ele conheceu a minha avó e ela, assim, o pai dela não deixou ela casar com o meu avô. Falou, esse pobretão aí, não. E ela falou assim, é com ele ou com ninguém. E então essa determinação do casal vem muito dela também. E ele começou do zero, ele comprava canetas e vendia em unidades, né, em unidades menores. E depois ele passou a revender papel e chegou a ter uma gráfica onde ele fazia cadernos, livros contábeis e estava bem de vida, pelo meio dos anos 30, mais ou menos. E ele tinha uma casa nova e tudo. Ele vendeu essa casa, vendeu a fábrica, vendeu as joias da esposa e foram morar num hotel para construir a primeira máquina de papel. Uau. Isso foi no fim dos anos 30, começo dos anos 40. E fez a primeira máquina ali no Ipiranga e teve uma época até que o Matarazzo quis comprar essa máquina dele e ele falou que ele não vendia máquinas, ele vendia papel. E aí veio os anos 50 com a pós-Segunda Guerra, dificuldade de conseguir matéria-prima e o meu pai era músico e ele estava estudando nos Estados Unidos trompete. Ele já tocava na rádio, era músico profissional mesmo. E ele estava estudando na Juilliard School e percebeu que o formato da boca dele não ia ser um som perfeito para o trompetista. E ele voltou para ajudar o pai dele na empresa. E só esse parênteses da música, que é uma coisa que muitos da família também desfrutam e aproveitam e ajuda a gente a expandir horizontes, é muito interessante. Mas meu pai começou a trabalhar e percebeu que o eucalipto era um potencial enorme de inovação e transformação. Com a mudança de tecnologia na ferrovia, nas locomotivas de vapor para óleo, tinha muito eucalipto disponível. O eucalipto que tinha sido trazido da Austrália. Ele mandou esse eucalipto para a Flórida, né, fez um lote de experiência junto com um cientista, eu acho que era finlandês, e passaram 2 meses na Universidade da Flórida desenvolvendo essa tecnologia. Voltaram com toda a tecnologia pronta, adaptável à produção de papel em escala industrial e começaram a expandir 10 toneladas por dia, 50, 100, e hoje a Suzano faz 12 milhões de toneladas por ano. Interessante. Então, até 1950, o papel não era feito de eucalipto. Não tinha tecnologia. Pinos. Era de pinos, era uma outra matéria-prima. Exato. E o seu avô tinha escassez aqui no Brasil, ou depois da Segunda Guerra, acho que não chegava a importar, né? Era local a produção, né? Eu acho madeiras, que né? Tinha celulose importada, porque ele só fazia papel. Entendi. E ali, então, para importar, o câmbio era difícil, você tinha leilão de moeda e aí, em escala industrial, não era possível. Então, começaram a produzir a celulose local. Foi comprada uma área na cidade de Suzano, por isso que se chama Suzano. E tinha uma empresa de papel pequena, perto de um rio, onde se desenvolveu a produção de eucalipto.
Fantástico. celulose de eucalipto. Celulose e a fábrica deu nome à cidade de Suzano. Exato. Olha. E aí foi adotado o nome do grupo, da empresa. Da empresa, né? Fantástico, fantástico. E aí seu pai começou, bom, quando ele voltou então dos Estados Unidos, a St. Julian de músico, foi a industrial da área de papel, de produção. Sim, e ele mantinha esse hobby da música. Eu lembro sempre chegando em casa e ele tocando, ele até compunha umas músicas que a gente chegou a produzir um disco com as músicas dele e alguns músicos que tocavam com ele quando ele era solteiro ainda. O pessoal do Zimbo Trio, um pessoal de primeiríssima linha. Fantástico. Fantástico. Alguém da família herdou esse viés musical? Vários. Tem um irmão que é músico, ele tem uma produtora, produz filmes e músicas para filme. O Rubem, com a esposa, eles têm a Ultrassom e a Elo. Chegaram a produzir música para cinema e competir ali no tapete vermelho com a Pixar, por exemplo. Fantástico. Legal, legal. E falando um pouco do Daniel aqui, né? Como é que você começa a sua carreira e que você aprendeu do seu avô, do seu pai, veio deles trabalhando ali, o seu irmão também, né? Como é que você se insere na empresa e começa ali? A gente estava nos bastidores falando um pouquinho, falou, pô, comecei meu estágio aos 14 anos, né? Que é bem jovem, né, Daniel? Eu gostava, eu tinha orgulho de sair do Guarujá e voltar no domingo para ir trabalhar na semana e fazer estágio na época, com 14 anos, aprendendo sobre a produção de papel e todo o processo. E me lembro de uma imagem de eu em cima da máquina ali, com 14 anos, limpando a máquina de papel. Mas isso são sementes do passado, né? E que a gente vê florescer em diversas maneiras depois. Eu trabalhei aos 17 anos na área de vendas, então logo fui aprender sobre os clientes, sobre o perfil dos clientes, sobre os produtos, as aplicações, e muito interessante esse desenvolvimento de um olhar para além da empresa e olhando para o mercado. Em seguida eu fiz a faculdade de Direito, quer dizer, eu fazia à noite e trabalhava de dia, e quase virei advogado, mas aí... Fez bem não ter virado, mais inteligente. Você fez Mackenzie, né? Eu fiz Mackenzie. Eu fiz Mackenzie também, direito no Mackenzie, fez bem. Agradece, teve mais visão do que esse advogado. Agradece o Pinheiro Neto, eu fui fazer estágio lá, bati na porta e ele me recebeu e falou, não vou te receber aqui não, você não vai poder fazer estágio, senão você vai querer montar o teu escritório e vai concorrer comigo. Fica no setor de celulose, né? Mas é interessante que eu escolhi, uma das inspirações que eu tive para escolher a advocacia foi ter conhecido o CEO da Kimberly-Clark. Naquela época, nos anos 70, a Suzano estava fazendo uma parceria com a Kimberly-Clark para produção de papel higiênico ao lado da fábrica de Suzano. E nós fui acompanhando meu pai, na Kimberly-Clark Internacional, nos Estados Unidos, e eu conheci o CEO, que era um advogado, e eu achei muito interessante essa experiência mesclada do direito com a administração, que proporciona o conhecimento das regras, dos processos, e como uma forma de governança, de organização dos negócios. Então isso veio, acredito, a me influenciar na vida ao longo do tempo, e a gente vai poder falar disso também. Com certeza. Direito eu brinco, é um curso que te dá relação entre os homens, né? Homens entre homens e as coisas, né? E os negócios, né? Então é um curso assim base para a vida empresarial, né? Muito bom. E é muito parecido com o médico, né? Que está sempre resolvendo o problema dos outros. Sempre resolvendo problemas dos outros, exatamente. Né? Mas aí, contando um pouquinho aqui, você começou como estágio lá na empresa e você passou por vários setores, né? Você falou o comercial. Nessa época, o comercial, você começou a visitar outros países, você abriu mercados? Fala Eu comecei do zero mesmo, me deram uma lista de clientes inativos e eu estava todo feliz que conquistei um cliente novo. Depois passa não sei quantos meses, ele pede concordata, mas são aprendizados da vida. E então eu tive essa oportunidade na área de vendas, depois eu fui para a área de marketing. Foi um período muito interessante nos anos 80, em que a empresa lançou a primeira campanha de televisão para papel.
papel Report foi lançado com anúncio em TV. E toda uma outra campanha de apoio. Porque até então só existia o papel da Champion, da International Paper. E a Suzano conseguiu avançar muito rapidamente nesse mercado com uma campanha diferenciada no setor. E foi muito interessante trabalhar nessa área. E depois, com essa experiência de mercado, eu passei para a área de produto, ajudando a desenvolver, por exemplo, papel para livro, que demanda uma opacidade, um contraste muito baixo para você facilitar a leitura. E eu tinha um chefe muito bacana, ele tinha estudado marketing na Kellogg, e trouxe assim, essa experiência de desenvolvimento e de uma atenção, de uma conexão com o cliente, foi muito bacana. E depois eu fui, então, para a área de produção de produtos especiais. E ali eu tive uma oportunidade de desenvolver uma estratégia junto com os engenheiros, a equipe da fábrica. No caso, era a fábrica Rio Verde, a fábrica C, que é uma fábrica pequena, existe até hoje, no município de Suzano também. E com a fábrica grande, ela estava perdendo competitividade. Então, nós desenvolvemos um papel que era o reciclato, papel de material reciclado de mercado, combinado com resíduos da produção industrial da fábrica grande. Esse papel tinha uma característica física que você olhava e percebia que ele era reciclado, que isso tinha um apelo mercadológico muito interessante, e ele tinha uma característica de printabilidade e de qualidade offset, que chegava a substituir um papel couché conforme o uso. No caso, até o Banco Real, que era uma referência de sustentabilidade, né, que o Fábio Barbosa já liderava, adotou como talão de cheque, e foi muito bacana. Então, a gente tinha nesse núcleo um produto que era sustentável, com desenvolvimento social e ambiental, porque ele reciclava a matéria-prima e ele apoiava catadores que tinham um fornecimento direto para a fábrica. Em parceria com o Banco do Brasil, o Instituto Ecofuturo, esses catadores eram apoiados para produzir mais e fornecer direto para a fábrica. E eu lembro que com isso eles aumentaram a renda 2 a 3 vezes cada catador. Fantástico. É muito interessante, é muito bacana. A gente chegou a ter 10 mil catadores. 10 mil catadores. Processo. Já preconizando um movimento ESG lá na década de 90, 80. Pois é, pois é. Não, já inovando muito, né? E porque a reciclagem era um desafio naquela época ainda é um desafio, né? Mas e aí, em termos de produto, quando você falando aqui para o nosso público leigo, né, de papel, né? Talvez muitos hoje estão na tela, então acho que tem uma migração de produtos também hoje, né? Onde cresce essa indústria hoje, né? Então, eu usava máquina de escrever, comecei com máquina de escrever, depois impressora, né? E hoje a gente não tem mais impressora, tá no mundo digital, né? Então, acho que o offset que a gente usava muito na impressora deve ser um mercado mais restrito hoje ou menor, mas por outro lado você tem as embalagens crescendo muito e os papéis tício, até que entra aí nas tecnologias, a gente fala depois um pouquinho de M&A, de aquisições, né, ali na frente, mas nesse tipo de produto hoje, quais são as vertentes de produtos que você tem em crescimentos hoje? Né? Em termos de mercado, eles são divididos em produtos de imprimir e escrever, para imprimir e escrever para livros, para revistas, para cadernos. Existe o setor de embalagens, como você falou, e o papel de higiene. O papel tissue, o mesmo papel de limpeza, né? O que mistura com tecido e não tecido, que pode vir de fibras de eucalipto também. O não tecido é um mercado que cresce bastante também, cresce né, bastante. Daniel? Entra um pouco no hospitalar, né, nessa área. Exato. Né? E a Suzano acompanha esse mercado de perto também. Tá. Mas você comentou que nesses seus estágios e diversos departamentos você começou a visitar diversos países também, né? Abrindo... Sim. Hoje a Suzano está em quantos países e como é que foi sua experiência? A Suzano, hoje ela exporta 90% da produção. E essa produção é exportada para todos os continentes, dezenas de países. Então, a gente está falando de uma produção de celulose.
exportação de celulose que é fornecida para outros fabricantes de papel, para fazerem embalagem, para fazerem papel higiênico, e em especial esses 2 segmentos. Ok. E você, nas suas viagens ali de estágio, me fala um pouquinho, o que você achou o que você abriu de mercado em vendas e desenvolvimento de produto, e eu tive a oportunidade de conhecer clientes na América Latina, e pude atender reclamações de produto, acompanhar o desenvolvimento de aperfeiçoamento de produto, e pude visitar clientes também. Eu fiz um estágio na Europa, conhecendo os distribuidores, as gráficas, e pela Ásia também. Eu tive a oportunidade de conhecer clientes em vários países, e incrível que, né, nos anos 80 o pessoal não acreditava que o papel vinha do eucalipto, eles achavam que vinha do pinus, ainda nos anos 80. E nesses anos, nos anos 80 que você visitou a Ásia e a Europa, era Exato. Como que era a cultura local? O que você teve de desafios ali? Talvez você estava vendendo para o Japão, vendendo para Singapura, não sei se estava já vendendo para a China ou não, e Europa. Qual era a sua percepção desse consumidor, das experiências que você teve ali? Como jovem, né? Você devia estar com uma idade bem... A China a gente estava começando a vender mais por Hong Kong, mas Japão já vendia, e era sempre através de distribuidores, grandes empresas distribuidores locais. E ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo escritórios locais na China ou em outros lugares também. E a cultura... É difícil dizer a cultura empresarial daquela época. É muito difícil. Como você vendia no mercado europeu, era a mesma modus operandi no Japão? Você não sentia... A gente não tinha tanta proximidade assim com essa situação. Talvez eu era muito novo e talvez não tivesse essa percepção. Eu estava mais aprendendo ali a conhecer os usos e quem eram as pessoas, para quem era vendido. Bom, ótimo. Mas você desenvolveu outras áreas na empresa, né? Você colocou aqui para a gente a parte de seguro e passagens, continuando essa... Sim, eu trabalhei na corretora de seguros, foi uma experiência onde eu fui cabeça de mosca em vez de rabo de leão. Eu pude desenvolver a corretora, que era uma corretora cativa para o grupo, e nós transformamos ela para uma corretora de mercado, que depois se associou com a corretora que era cativa também do Grupo Sonar em Portugal, e fizemos uma expansão internacional na área de serviços, e essa corretora virou a primeira corretora de mercado em Portugal e a 4ª no Brasil, e foi vendida há poucos anos atrás. E então ela também tinha uma rede de parceiros internacionais, e eu sempre tive esse olhar assim para o coletivo, né? Eu me lembro que, começando na corretora, organizei uma reunião do pool de seguradoras. Então reunimos um grupo de seguradoras para fazer um esforço conjunto de oferecer os melhores seguros para Suzano e outros clientes. E essa forma de agremiação é algo que me agrada muito. Eu gosto muito de pensar na forma de desenvolvimento do coletivo. A gente conversando um pouco, você falou um pouco da Fundação Arimax, do Instituto Ecofuturo, e essa visão também do ICC, né? Você sempre agregou muito isso na sua carreira, né, Daniel? A preocupação com um todo. E isso leva a uma pergunta aqui, quando você vai para lá em 2000, após essa seguradora, a profissionalização, né? Um novo salto na administração, na governança da Suzano. Como que você participou? Qual foi a estratégia, aquele momento de criar essa nova governança naqueles anos? Eu acho que dá para a gente fazer essa resposta por 2 ângulos. Um, compartilhando com você, como colega, de ter estudado Direito, onde a gente aprende a organização da sociedade, a importância das regras, e como isso proporciona um desenvolvimento e um respeito ao outro. E outra é a geração. Eu sou um membro da 3ª geração dessa família empresária.
Então, a primeira geração tem características próprias de pioneirismo, de fazer a coisa nascer. A segunda geração já traz um salto, um progresso. E a terceira geração tem a responsabilidade de desenvolver. E o senso do coletivo na terceira geração é muito importante. Essa percepção da organização e da necessidade de um equilíbrio do conjunto vai ficando maior quanto maior a organização, a geração que você está envolvido. E então eu tive a oportunidade de atuar em atividades que talvez quem tivesse ali na produção, cuidando do dia a dia, como meu irmão vem estando, na época não era possível. Meu avô fazia milagre ali, fazendo trabalho na empresa e trabalho na comunidade, ajudando a fundar o Hospital Einstein e tantas outras contribuições para a sociedade. Mas o meu olhar tem sido muito, atualmente, para o comércio exterior. Não é coincidência que eu faço parte de uma organização que exporta bastante, que está presente em vários países e que está se preocupando com a internacionalização. O Brasil é muito fechado, o Brasil tem uma oportunidade enorme de crescer ainda mais, de usar, para além dos recursos naturais, toda a nossa competitividade como indústria de transformação, se nós tivermos um olhar voltado para a concorrência internacional. E isso é um potencial muito grande que eu vejo no Brasil. Eu trabalho como voluntário na ICC, que é uma instituição que é centenária também. Ela desenvolve regras de comércio exterior. E ela está presente em muitos países, proporcionando um ambiente de negócio que ajude os países a fazerem trocas comerciais. Foi fundado pós-Primeira Guerra para trazer a prosperidade através do comércio exterior. Curioso que hoje a gente vê esse contrafluxo. Mas é nisso que eu tenho atuado atualmente, Hoje o comércio, tem os tariffs do Trump, né? A gente está bem nessa guerra comercial aí das tarifas, mas o Brasil, como você colocou, né? Historicamente ele representa muito pouco o comércio exterior dentro do PIB, né? Ele tem essa característica de ser fechado, né? O que você atribui isso na história nossa? É o tamanho continental? É uma questão de cultura, de mercado interno, protecionismo também, as regras e o ambiente de negócios? A gente sempre teve um país inflacionado, né? Uma história inflacionária. Isso é importante. Né? Isso acho que talvez dificulta muito o planejamento de longo prazo. Depois do advento do real, você facilitou isso, né? Mas a gente vive nos últimos anos uma mudança de ambiente regulatório instável, né? É o tributário, ou é econômico, e sem mencionar eventuais aspectos da influência política na economia, né? O fiscal e as ansiedades políticas que a gente vive, principalmente agora nesse momento, o tumulto no Brasil, né? Como é que você vê isso? O que você atribui, falando um pouco da capacidade do Brasil em fazer mais comércio? Ou uma questão de língua? Acho que hoje não mais, mas no passado, se era a língua, né? Se tinha uma barreira linguística ou não, que eu acredito que não seja um fator, mas muito mais ambiente regulatório e econômico nosso, né? Como é que você vê isso? A visão que você traz, ela é muito ampla. E a gente pode começar pelo ICC Brasil, International Chamber of Commerce, no Brasil, sendo um dos países em que a ICC está presente, promovendo um ambiente de negócio saudável para um maior comércio exterior. O ICC Brasil tem 3 eixos: o eixo da integridade, o eixo da sustentabilidade e o eixo do comércio exterior propriamente dito. O conselho da ICC tem CEOs como o Francisco, da Embraer, ou personalidades como o Roberto Azevedo, que esteve na OMC,
agregando valor para viabilizar uma inserção internacional do Brasil de forma a expandir a indústria local. Durante muitos anos, o Brasil estava imerso, como você falou, na inflação. Depois de 2010, 15, a questão de integridade ocupava muito da agenda das empresas. E mais recentemente a questão da sustentabilidade. Então você pode mapear os governos que trouxeram essas demandas mais recentemente. Agora pode ser que surja a oportunidade de um país mais equilibrado e voltado para o comércio exterior. Aqueles países que tiveram um plano de Estado, um plano de governo, com o comércio exterior como ponta de lança, vamos dizer assim, como a China. Você vê, a China conseguiu avançar de um posicionamento histórico de fechamento e uma linha política muito própria para uma abertura comercial que trouxe prosperidade para os chineses, trazendo para uma vida incluída, uma vida digna, milhões e milhões de chineses. A Coreia do Sul também, com características próprias, é um país voltado para o comércio exterior. O Brasil, ele tem uma participação do comércio exterior muito pequena em relação ao PIB. Historicamente, era da ordem de 20%, e sendo 20% só commodities, agricultura, minério. Uma exceção à Embraer, que era uma indústria de transformação que importa, agrega valor e exporta. A Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um dos países que mais consegue fazer esse movimento de importar e exportar. A Alemanha tem... Eu estudei, conversei com alguns empresários e representantes alemães. Como é que eles conseguiram fazer isso sem prejudicar a indústria local? Foi um programa de longo prazo, com educação. Todos conhecem o sistema educacional alemão, que é muito profissionalizante. Existiu um programa de abertura gradual, que deu tempo para a indústria se adaptar, e com isso o país se desenvolve, sendo, por exemplo, um dos maiores exportadores de café e não planta café. Então, a gente vê muita oportunidade e o Brasil pode usar essa base de sustentabilidade, esse Brasil com uma natureza tão robusta, de proteção de 60% das matas, por exemplo, como base de transformação, né? Como uma grande avenida de expansão do comércio exterior. Mas para isso precisa competitividade. Se pegar os tributos, se pegar o custo de capital e a logística, já tira uma ordem de 50% da competitividade da manufatura brasileira. E isso tende a estimular o comércio primário. Então, há uma necessidade de uma combinação desses fatores de abertura para proporcionar uma importação para ter matérias-primas mais competitivas, ao mesmo tempo que os produtores locais possam competir no exterior. Que o Brasil seja competente para brigar com as melhores empresas no exterior. Ou seja, transformar uma política de Estado em política de Estado é uma política de industrialização no país, né? As estatísticas, os números que a gente tem, nas últimas 2 décadas, o agronegócio ele cresce como participação do PIB e a indústria diminui como participação do PIB, né? Uma desindustrialização, né? Sendo que o setor de serviços também cresce, se misturando com toda a parte de tecnologia que é indústria, mas é serviço, então tem essa parte de inovação. Então, eu quero pegar o gancho aqui, Daniel, falando um pouquinho. A gente estava falando da governança, né? Queria entender como está a governança hoje na Suzano e aí uma visão de estratégia, né? De crescimento, de estratégia de produtos, de tecnologia também, produtos novos que possam estar aí sendo desenvolvidos como
não vou falar substituto da celulose, mas aplicações da celulose em novos produtos aí que a gente talvez não esteja enxergando hoje, né? Você tem uma indústria de tecnologia hoje da robótica, você tem os drones, você tem os carros driverless, né? Então, o que aparece hoje daqui a pouco da inovação desse setor, né? Mas antes eu queria que você contasse aqui para como vocês estruturaram a governança. Hoje você tem o seu irmão hoje na liderança, você no conselho. Essa passagem foi desenhada, vários grupos aqui do IPO, e da Colônia também, tem aí décadas ou também quase centenas aí de anos, né? Algumas centenárias, e a permanência, né? Parece uma coisa muito simples, mas a permanência dessa governança, a transição entre as gerações. A gente comentou aqui com o professor John Davis, tem até a gente teve a honra de recebê-lo aqui no IPOcast, né? E um dos ensinamentos que eu lembro é que ele defendeu a vida toda a profissionalização, né, e a governança. E depois, aqui no IPOcast, ele falou, olha, hoje eu ressalto o valor da empresa familiar, né, com a visão do dono inovador, o dono, né, ele care about, né, ele tem um outro espírito do que a empresa apenas profissionalizada, né? Queria te ouvir um pouquinho nesse... Bacana, esse é um tema que eu gosto muito, a governança familiar e empresarial. E o John Davis é realmente uma pessoa incrível, ele tem um ditado muito conhecido, que é que as empresas crescem mais rápido do que as famílias. Então, se começar a fazer conta, você vai ver que isso é verdade. Eu acho que dá para puxar a nossa história dos anos 2000, 99, 2001, quando faleceram o nosso avô e o nosso pai, e a organização do grupo passou por uma transformação importante. O país também estava passando por uma mudança importante, de alta inflação e novos governos e tal. Nós mudamos no sentido de ter uma governança maior, de fortalecimento do conselho de administração e do meu irmão Davi liderando os negócios, sendo que o Boris Tabakov foi o primeiro CEO profissional e depois foram se sucedendo outros CEOs e o conselho de administração cada vez se desenvolvendo mais. Nós aprendemos com John Davis, tivemos algumas oportunidades já em 98, um curso com ele, meus irmãos e nosso pai tivemos uma semana no Chile com ele, e aprendemos muito do que não fazer. E começamos a conversar periodicamente sobre o protocolo, sobre o acordo da família, e desenhamos um acordo que acabou não sendo assinado, não sendo formalizado com a passagem do nosso pai. Mas o aprendizado de 2 anos de reuniões conjuntas foi muito rico. Então, para as famílias que procuram uma perenização, que procuram uma continuidade, uma sucessão empresarial, eu acho que esse foi para mim o primeiro aprendizado, a importância do conhecimento conjunto, de compartilhar um conhecimento sobre as melhores práticas de governança familiar e empresarial. O tempo foi passando, a empresa se desenvolvendo, as responsabilidades se distribuindo. E em 2009, 2010, nós tivemos uma outra consultoria, no caso internacional, que nos ajudou a fazer o protocolo, que foi assinado entre os meus irmãos e os nossos descendentes. E esse protocolo de família foi revisado em 2017, já com a próxima geração. E esse é um tema que eu dedico bastante tempo, né? Através do conselho de família, de fazer viagens, conhecer as melhores práticas no exterior. O John Davis tem um curso que ele reúne empresas familiares do mundo todo. Muito interessante. Ali você troca experiências, modelos de organização, de sucessão, e tem outros também. No IMD, o Kellogg, tem muitos cursos muito bons. Essa é uma outra sugestão que eu deixaria para quem tem esse olhar para a governança, sair do Brasil e olhar no exterior,
sempre gerações que estão adiante da que a sua empresa, a sua família está. E então essas práticas de ter um comitê de educação, de ter um comitê de carreira, de ter encontros anuais, de desenvolver um senso de pertencimento e principalmente respeitar as relações da família com a empresa, as relações num ambiente profissional, as relações de espaços e valorização do profissional. Então, é um caminho ongoing, que está sempre sendo atualizado. E pegando o gancho na estratégia de governança, né, no meio dessa organização, vocês fizeram um M&A importante, né, que foi com a Fibria. Exato. Qual foi esse momento, o que representou e como é que vocês atuaram nesse M&A? E agora, recentemente, também uma outra aquisição importante mundo, né, na área de tixo, né? A fusão com a Fibria foi muito importante. Ela foi transformadora para a organização. Ela trouxe uma nova relevância para o grupo e uma nova responsabilidade para todos que fazem parte dele. A Suzano está presente em vários estados no Brasil, com uma dimensão de produção. Para te dar um exemplo, ela tem uma sustentabilidade intrínseca ao negócio, você perguntou da estratégia, em que é baseada numa conservação de florestas nativas, 1 milhão de hectares de florestas nativas, de árvores nativas conservadas. Isso representa uma ordem de grandeza, uns números de referência, como se fosse 6 árvores para cada brasileiro. Ou se a gente inverter, 6 habitantes para cada árvore protegida da terra. E isso é protegido por uma organização que tem mais 1,5 milhão de hectares de áreas produtivas, de áreas que são sempre regeneradas. É uma produção sustentável e certificada da Suzano, que gera um cinturão verde. Eu digo da Suzano, mas de todas as principais produtoras do setor de celulose no Brasil. Gera um cinturão verde de desenvolvimento social em todas as comunidades que está presente. E essa dimensão, ela trouxe uma oportunidade da Suzano competir globalmente. E também focado com as novas avenidas de crescimento desse setor. Então, o setor de imprimir e escrever perde relevância, e o setor de embalagens para o setor alimentício e outros, ganhando relevância. Uma das aquisições que a Suzano fez foi nos Estados Unidos, de uma empresa especializada em produção de papel cartão para o setor alimentício. E o outro setor que cresce é o setor de papel higiênico, de tixo, onde a Suzano recentemente adquiriu a participação na Kimberly-Clark Internacional, exceto Estados Unidos e México. Então, é o desenvolvimento nos setores e na geopolítica que distribui os riscos para a empresa. Fica bem diversificado, né, Daniel? Agora, eu fico imaginando, você estava falando aqui um pouco de embalagem, setor de alimentação, né, tem o setor hospitalar, mas uma relação que eu faço direta é o e-commerce e o delivery de alimentos, né? Até comentei um pouco antes aqui com você, antes da gravação, a China, né, tem um hábito hoje praticamente de pedir toda a alimentação 3 vezes por dia. Eu estava lá em 2019, estava com alguns chefes culinários, coincidentemente, ela falou, olha, a geração não cozinha mais, a geração pede alimentos via aplicativo, então é o café da manhã, o almoço e o jantar. E uma coisa imediata que veio, se 200 milhões de chineses passam, né, você tem 600 milhões de embalagens ali dia, né? E o e-commerce, que tudo que a gente hoje, toda geração jovem, acho que deixa de frequentar a loja e compra tudo pelo e-commerce, só vem a embalagem, né? Então é um mercado aí crescente. Exato. E meio exponencial, né? E ele tem um produto que tem que ter resistência à gordura, por exemplo, para o alimento, ou resistência a temperaturas, para o congelado ou para o aquecimento.
Então, é um desenvolvimento que a Suzano está atuando. Então, o mercado é crescente e é só aumentar a produção e eficiência, né? Exato. É fantástico. Eu tenho a oportunidade de ver as florestas de eucalipto, é algo meio único, né? Acho que no mundo a capacidade de plantio, a tecnologia utilizada nas florestas brasileiras, né? Isso, eu não sabia dessa informação, seu pai desenvolveu. Isso é fantástico ter essa história, porque você tem vários clones de eucalipto, né? Exato. E o incremento em relação a uma das medidas que eles usam em floresta é incremento médio anual, né? O IBA, né? O brasileiro é muito superior que a média mundo, né? Desse crescimento, né? E a Embrapa teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. E a Suzano participou desse crescimento do setor. E nessa expansão, queria que você comentasse um pouquinho esses dois projetos recentes, que é o do Cerrado, né? E acho que um no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul é a unidade do Cerrado, né? Ribas do Rio Pardo, que é uma produção de celulose incrível, porque é uma fábrica de dimensões impressionantes, com a produção, todo o plantio bastante próximo, e com a capacidade de 2,5 milhões de toneladas por ano. Então, é bem importante. A Suzano, cada vez que ela produzia ou começava uma fábrica nova, ela tinha um impacto no capital muito, muito importante, gerando uma pressão financeira no grupo. E com a pós-fusão da Fibria, quando foi feita a fábrica de Ribas, né, no Cerrado, o impacto foi muito menor. Tanto que, ao mesmo tempo que estava se construindo a fábrica, estava se fazendo outros investimentos importantes e foi possível um crescimento do grupo nesse sentido. Essa do Cerrado foi inaugurada esse ano, né? Ano passado. O ano passado já. E já está em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento e produção plena. Né? E toda a produção já exportada para o Brasil, né? Ok. E quais são as novas estratégias aí, quando você pensar hoje 5, 10 anos da Suzano no mercado de produção? Nós estamos começando essa avenida, né? Um caminho liderado pelo meu irmão Davi, de expandir os negócios, e ele realmente tem muito tino para isso, e é um prazer estar ali ao lado, complementando com as minhas habilidades também. E essas avenidas que nós estamos começando são na área internacional, crescimento e distribuição dos riscos em outros países, nesses dois segmentos, de embalagem e tixo. Okay. Com produções internacionais de diversos países, com fábricas, com fábricas, inclusive. Fábricas, né? Fábricas e comércio. Fantástico, Daniel. Tem muita coisa aqui, certamente que os IPOs querem perguntar para você, mas é um prazer. A gente vai aqui no nosso andamento, aqui a hora passa, o tempo vai, né? Eu acho que queria falar um pouquinho da parte dos institutos, né, da Arimax e da Ecofuturo. Qual é a sua atuação, o que eles fazem, qual o impacto social? Eu imagino que as florestas, elas têm um impacto na comunidade local muito grande no Brasil, né? Porque gera trabalho, gera um ecossistema próprio, e é através desses institutos que você atua, né? Então, eu queria contar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. A Suzano tem muitas atividades de sustentabilidade, como a criação de corredores sustentáveis, de florestas, e ela também tem um instituto. O Instituto Ecofuturo é uma instituição dentro do escopo da empresa e é voltado para o desenvolvimento de florestas nativas, conservação e desenvolvimento de florestas nativas. E então tem uma produção de conhecimento, tem um parque ecológico em Mogi das Cruzes, que é uma referência da Unesco, fica pertinho de Guarulhos até, já teve algum evento do IPO ali, foi muito interessante. E então essa é uma atividade que eu Vamos fazer mais um evento lá, então. Opa, com certeza. Já deixar aqui organizado. E uma outra atividade voltada para a comunidade que eu participo é através da filantropia da Fundação Arimax,
que é uma fundação mantida pela família e onde eu sento junto com meus familiares, minha sobrinha participando da liderança também. Nós damos continuidade ao trabalho que os nossos antepassados faziam de desenvolvimento da comunidade judaica, e nós também expandimos para um Brasil mais amplo, com um foco na área de inclusão produtiva. Então, existe uma produção de conhecimento muito competente, levando os melhores entendimentos das oportunidades de geração de emprego para quem tem mais necessidade. Por exemplo, empregos na área de tecnologia, empregos na área de sustentabilidade, ou a geração de empregos da inclusão propriamente dito. Fantástico, muito bom. Vamos falar um pouquinho para gerações futuras aqui, Daniel. Tem muitos filhos de IPOers que nos ouvem, né? Queria que você falasse um pouco de soft skills. O que você recomendaria para os nossos filhos, ou a qualidade de um IPOer júnior, né? Os youngers aí vão empreender hoje, vão começar a vida empreendendo ou entrar no mercado de trabalho. Qual é a sua visão e o que você falaria para eles? Bacana. Boa pergunta aí, Ventura. Eu gosto, meu jeito, meu olhar é muito pela resiliência, pelo sucesso ao não desistir, em buscar formas de encontrar um caminho e viabilizar aquele sonho, viabilizar aquele propósito que te inspira. E isso pode levar tempo, mas você encontra caminhos. Por exemplo, existe uma associação de bairro, a AMI Jardins, que ela é voltada para a proteção do verde, para a preservação do bairro, e eu demorei talvez uns 5 anos para viabilizar uma parceria que fizesse uma boa organização, uma boa governança. E esse conselho e essa fundação, essa associação, na verdade, a AMI Jardins, ela é um exemplo de atividade comunitária de bairros em São Paulo. Mas esse mesmo pensamento de agregação, eu acho que vale para outras áreas, vale para a família, né? Se você pensar numa família que tem pessoas, naturalmente, sempre tem pessoas com pensamentos diferentes. Como é que você pratica o entendimento na diversidade? E tem uma passagem muito pitoresca que eu aprendi no IPO, um colega nosso, o Cláudio Zonder, que trouxe de uma viagem de uma universidade do IPO, que são encontros internacionais, em que a passagem é assim: você senta com seus filhos pequenos no chão, numa roda, e conversa de igual para igual. E cria um ambiente de confiança, um ambiente de busca de soluções, que muitas vezes não são a perfeita, mas são de esclarecimento. E eu pratiquei isso com meus filhos, e pessoas são pessoas, então todo mundo tem esses sentimentos, mas foi uma experiência muito gratificante. E às vezes eles pediam para sentar e fazer a rodinha ali, sentar e conversar para resolver o que estava acontecendo, e sempre achava-se uma solução e saía-se com uma leveza, que é uma outra palavra muito interessante para os dias de hoje, né? Se a gente buscar leveza no que a gente faz. E simplicidade é uma outra palavra. Um outro pensamento para quem estiver em famílias empresárias ou para qualquer organização, é um aprendizado que eu trouxe do nosso pai, né? Ele dizia assim: relações de qualidade são aquelas que persistem apesar dos acidentes de percurso. Isso faz você pensar o que é um acidente de percurso, o que é uma relação de qualidade. Deixo essa reflexão, que eu combino com uma outra reflexão, que é qual é o equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Talvez essa seja mais atual ainda, né? A nossa vida como cidadão, como familiar, num mundo em que as pessoas estão voltadas para o próprio umbigo. Como é que você pratica o exercício entre o individual e o coletivo? Esse é um grande desafio no mundo atual, né? No mundo de mídia digitais, né? Onde as pessoas estão muito mais preocupadas em expor uma aparência ou expor um conceito do que o conteúdo. Ou porque, né? Ficam na superficialidade da mídia digital. Da mídia digital, exatamente. É um bom ponto a gente desenvolver.
Isso me leva a perguntar aqui, a gente já está andando no nosso tempo aqui, Daniel, o IPO, né? Você é um membro atuante e queria que você falasse um pouquinho aqui o que o IPO representa ou atua na sua vida, na família, como você vê a atuação do IPO nisso, né? O empresário, né? O IPO é voltado para empresários, executivos, empresários, tende a ter uma vida muito isolada, muito individual. E a vida do IPO proporciona uma troca de experiências, onde a gente percebe que não importa o caminho que você vem, é todo mundo muito parecido. As vivências de assuntos familiares, pessoais e profissionais, que são os eixos em que o IPO pratica o olhar, é muito comum. É muito comum. E eu pude, ao longo dessas décadas, há mais de 20 anos, encontrar amigos incríveis e aprender com pessoas também fantásticas. Então, sou grato ao IPO e acho que vale a pena a gente continuar estimulando essa organização incrível por gerações. Ótimo, vamos juntos. Olha, Daniel, infelizmente a gente chega aqui no nosso momento final. A gente sempre presenteia um livro aqui para os nossos participantes. Que bacana. Eu escolhi aqui escolhemos juntos, né? Boa. Esse Antifrágil, né? Do Nassim Nicholas Taleb. Eu espero que você goste. É uma leitura aqui desafiante e inspiradora aqui da vida. E o antifrágil que a gente precisa, com a sua resiliência, persistência, isso, né? O Taleb é muito legal, já li um outro livro dele e muito obrigado. Vou curtir bastante esse. E deixa eu ver que tem um autógrafo aqui, é isso? Vai ter um autógrafo agora, ainda vou autografar sim, ainda então vou tá fazer bom. aqui o autógrafo ainda. Mas eu vou colocar nossos finalmente aqui no nosso estúdio, Daniel. Eu já fico um convite para uma próxima, um bate-papo com você, que eu acho que tem muita coisa para falar ainda do grupo, de vida. Legal. Né? E tenho certeza que é inspirador. Foi um prazer trocar experiências com você e parabéns pela essa iniciativa do IPOcast, que traz muita inspiração para muita gente. Eu já aprendi bastante com outros colegas também. Se você gostou desse episódio, siga o IPOcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem gostaria de saber mais dessa conversa. E até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.